tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, apresentadora do canal A Serviço da Administração. Estamos iniciando mais uma edição do CRA Entrevista. Hoje com um convidado muito especial, mas daqui a pouco eu revelo para vocês, porque agora eu quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal, se você ainda não for inscrito. Bom, aproveita esse momento para se inscrever aqui no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações, claro, de deixar o seu like e, por que não, compartilhar o nosso link com quem você quiser. Combinado? Agora sim, eu quero convidar aqui o Celso Ataíde, um prazer ter você aqui com a gente. O Celso Ataíde, que é fundador da CUFA, Central Única das Favelas, e CEO da Favela Hold. Tudo bem, Celso? Tudo bem, um abraço para todo mundo aqui e é um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Bom, Celso, para a gente começar nesse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu vi uma entrevista sua, a qual você falava que as comunidades ou favelas são grandes potências, né? A gente tem 14 milhões de pessoas vivendo, reunidas nessas comunidades, gerando, consumindo, vivendo as suas experiências. E aí eu fiquei curiosa, queria que você nos explicasse de que potência você está falando. Na verdade, quando a gente fala de potência, a gente fala do potencial que essas pessoas têm e não necessariamente são potenciais explorados. Você, por exemplo, você vê que a quantidade e a força do empreendedorismo na base da pirâmide é uma coisa muito forte. Só que ela se dá muitas vezes pela necessidade daquelas pessoas sobreviverem e complementarem suas rendas. Mas ainda assim, muitas vezes, parte dessas pessoas se tornam grande referência no mundo empreendedor quando elas não fizeram nenhum tipo de curso em que as suas escolas, quando elas estudam, quando elas conseguem estudar, sequer têm algum tipo de ensinamento ou de alguma inclinação para empreendedorismo, para qualquer tipo de coisa que se pareça com isso. Não tem curso de negócio de nada. E mesmo assim, essas pessoas elas conseguem, na verdade, muitas vezes, desenvolver ações empreendedoras muito importantes. A gente está falando de potência econômica, porque quando você olha para as favelas, você pensa, na verdade, que aquilo ali é um lugar de tristeza e de carência. Então, se fala que aquelas pessoas são de comunidade carente. Quando você estabelece que aquelas pessoas são carentes, você está dizendo que elas são menores. E, na verdade, não. As favelas brasileiras elas consomem hoje, portanto, produzem 119 bilhões por ano. O que significa dizer que as marcas, as empresas, conseguem fazer produto customizado para essas pessoas porque sabem que tem recurso ali. Então, elas são potentes economicamente. Basta dizer que essas favelas elas consomem e produzem equivalente ao consumo de Paraguai e Bolívia somados, e, portanto, a gente pode ver esses lugares de várias maneiras. Eu prefiro ver a potência que essas pessoas têm e prefiro, na verdade, investir na potência que está à disposição. Celso, na sua opinião, por que demorou tanto, né, para o empresariado brasileiro enxergar essa potência? Se eu não me engano, essa potência a gente pode dizer que economicamente gera 120 bilhões de reais por ano, né? Por que demorou tanto? É muito preconceito ou existem outros fatores que a grande massa, né, a gente, no caso, não entende, não chega até nós essa informação, esses motivos? Na verdade, o preconceito ele sempre existiu, ele vai continuar existindo. Exatamente porque a gente, numa sociedade como a nossa, por exemplo, no fundo, no mundo inteiro é assim. A gente faz os recortes sociais e colocam aquelas pessoas dentro de uma caixinha de pessoas menores, sobretudo quando naqueles territórios, no caso do Brasil especificamente, são os negros que são aqueles que têm menos condições financeiras. Então, o fato de você ter baixa renda não significa que você não tenha poder de consumo. Você vai ter sempre ali o dono de um prédio, você vai ter ali o porteiro, mas o porteiro, na verdade, ele não tem o poder de consumo do dono do prédio, mas ele também consome. Então, as empresas elas não tinham informação também, elas sabiam que consumiam, basta você ver as lojas de pequenos varejos, você vê, mas as informações das favelas é algo que é muito recente. Quando a gente criou o Data Favela, junto com Locomotivas, com Renato Meirelles, a gente começa a fazer muitas pesquisas sobre esse universo, sobre o potencial de consumo dessas pessoas, sobre o que as pessoas produzem, sobre o comportamento, e nenhum instituto de pesquisa tinha feito pesquisas nesses lugares. Então, esses números começam a aflorar, começam a estar à disposição das empresas, e por mais que as pessoas imaginassem que na favela não se consome apenas bebida,
cachaça, cigarro e etc., a gente começa a mostrar também que sobretudo de 20 anos para cá, houve um aumento do potencial dessas pessoas, houve também um maior equilíbrio social e uma diminuição da desigualdade num determinado período, o que fez com que muitas pessoas migrassem socialmente, mas não migrassem territorialmente, o que fez também com que pessoas com algum tipo de nível e com algum potencial maior de compra continuaram naqueles territórios. Você chegava numa favela, por exemplo, as pessoas tinham TV de LED, tinham ar-condicionado, tinham smartphone para a família inteira e muitas vezes passavam a fazer viagens internacionais. E aí o fato é que começaram a se prestar mais atenção porque as pessoas passaram a consumir de uma maneira mais visível, sobretudo com a internet, em que essas pessoas passaram também a se mostrar e você passou a ter acesso a um território, a um espaço físico que você não teria sem a internet. E aí, obviamente, que as empresas começam a prestar um pouco mais de atenção nisso, começam a prestar um pouco mais de atenção nas pesquisas e começam a perceber que elas precisavam fazer plano de expansão para esses lugares. Precisavam, na verdade, entender um pouco mais o consumo dessas pessoas para poder construir e produzir produtos para ela. Por isso, você vê hoje, na verdade, seja banco fazendo programa de microcrédito, seja empresas de telefonia pensando em fazer algumas ações e produtos, inclusive mídias especializadas e focadas nesse público, porque o número, na verdade, não é nem de 14 milhões de pessoas. O número real é bem mais do que isso, porque quando a gente olha para as pesquisas, você precisa pensar no IBGE, que é o que parametriza todas as empresas que fazem pesquisas. E como eles chamam a favela de aglomerado subnormal, ele tem critérios para definir o que é um aglomerado subnormal. Isso faz com que muitas favelas, que são favelas, como a Rocinha, não sejam um aglomerado subnormal por conta dos critérios. Mas quando você coloca essas favelas do Capão Redondo e de tantos outros lugares na condição também de favela, esse número sai de 14, que é o número oficial, para 27 milhões de pessoas. Mas mesmo você pensando nesse número mais baixo de 14 milhões de pessoas, para ser mais preciso, 13,6 milhões de pessoas, ainda assim são esses números que saltam. E aí basta você ver que o mesmo IBGE diz que 53% da população ganha até um salário mínimo. Portanto, se mais de 100 milhões de pessoas ganham até um salário mínimo, não é apenas 13 ou 14 milhões de pessoas que moram em favela, obviamente. Bom, Celso, na sua opinião, qual o maior desafio atualmente do empreendedor, né, das comunidades, do empreendedor das favelas? Você que desde 2015, né, está à frente do Favela Holding, o que é que você pode nos dizer sobre esse setor, né, sobre o empreendedorismo que nasce nas comunidades e que de lá parte, né, Brasil afora? Na verdade, o desafio de quem empreende na favela até entender o que significa empreendedorismo, porque nem essa expressão as pessoas usam. Então, a minha mãe, por exemplo, ela sempre foi empreendedora, ela nunca soube. Ela era uma espécie de mãe praieira. Ela era uma mulher que levava os filhos dos moradores das favelas que a gente morava para a praia e ganhava dinheiro com isso. Isso não fazia dela uma empreendedora para ela. Ela era alguém que se virava, mas aquilo efetivamente era empreender. E o que necessariamente falta e vai continuar faltando por algum tempo ainda? É conhecimento daquilo que você efetivamente faz. Se a minha mãe fosse do asfalto, eu tivesse um network, ela teria conseguido um PowerPoint, teria levado esse projeto para um fundo, teria captado recurso, talvez tivesse feito disso um grande negócio, porque o negócio dela era a credibilidade. É o que uma empresa, por exemplo, como Uber da vida tem. Quer dizer, como é que você põe o teu filho, tua filha, o seu marido, a sua esposa num carro que encosta na sua porta de um desconhecido? É a credibilidade que aquela empresa pode ter. E é a mesma coisa que faz com que você permita que o teu filho, com várias outras crianças, vá com uma mulher para a praia num final de semana enquanto eu vou trabalhar. Então, preciso confiar naquela pessoa. Então, a credibilidade era o grande negócio dela. Só que ela não tinha conhecimento. Então, o que falta para os empreendedores, sobretudo das favelas, é conhecimento de negócio, porque senão fica aquela de você fazer o seu negócio como
muito mais como uma necessidade de sobrevivência e você não tem sequer tempo de se formar, de você entender sobre aquele negócio, de você estudar sobre o negócio que você faz, até que ele vai demorar algum tempo e mesmo aqueles que são bem-sucedidos têm um tempo curto de vida útil daquele negócio. Então, acho que formação, qualificação para esses empreendedores, eu acho que é o fundamental para que mais empreendedores surjam e, obviamente, quando eu penso em empreendedorismo na base da pirâmide, eu estou pensando também em empregabilidade, porque nem todo mundo vai ser um grande jogador de futebol, e assim como nem todo mundo vai ser um empreendedor. Mas é preciso que a gente crie as duas cadeias, tanto do empreendedorismo como também da empregabilidade, que é importante, sobretudo na favela, porque você cria espaços de trabalho fora dos grandes centros. E diante disso tudo que você me falou, em que momento surge, né? Por que que surge o Favela Road? Qual a intenção que você teve quando você decidiu, né, fazer parte desse projeto, originar esse projeto? Na verdade, eu não decidi fazer o Favela Road, ele sempre existiu. Eu sou empreendedor desde sempre, embora nunca tenha me reconhecido como empreendedor e nem soubesse o que isso significava. Mas eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu morei numa favela até os 6 anos de idade. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 7, minha mãe era alcoólatra, meu pai também era alcoólatra. Eles se separaram depois de tantas brigas e ela foi morar na rua. E ficou na rua durante 6 anos. Então, eu morei na rua, literalmente na rua, vivendo de pequenos furtos, 6 anos. Dos 6 aos 12, e aos 12 eu fui morar num abrigo público, chama-se Pavilhão de São Cristóvão. E depois eu fui morar numa favela. E nessa favela, para poder sobreviver, a gente vendia cachorro-quente, vendia bala no trem, vendia refresco em campo de futebol de várzea e assim por diante. Então, já empreendia. Depois eu fui ser camelô em Madureira, vender, enfim, eu vendia de tudo, de época, se era calor, vendia picolé, se era frio ou chuva, eu vendia guarda-chuva e vendia de tudo. E eu também empreendi e não sabia. E depois eu fui fazer um baile de charme embaixo do viaduto que eu tinha morado durante 6 anos. E esse baile de charme ficou famoso, eu passei a empreender como produtor de eventos nesse baile de viaduto, que eu chamo que é um baile de charme, Madureira. E depois eu fui trabalhar com hip hop, e aí empresariei em várias bandas de hip hop, Racionais MCs durante 10 anos, lancei MV Bill e tantas outras bandas de rap, e passei a empreender também nesse segmento, e depois eu criei a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que é uma ONG que tem aí 22 anos, e passamos a ter uma série de ações e iniciativas em várias partes do mundo. A CUFA está em 17 países, tem 3 cadeiras na ONU, habitação, afrodescendência e juventude, e está em 5 mil favelas no país. Em 2015, a gente então vai para a ONU, a gente lança a CUFA no Bronx, em Nova York, e eu saio da CUFA e vou e monto a primeira holding social que se tem notícia, que é a Favela Holding, que o objetivo é simplesmente continuar desenvolvendo as ações sociais, mas não apenas na via que a gente estava fazendo, mas por vias econômicas, porque eu acho que num país capitalista, se você não tem dinheiro, você não existe. E muitas vezes o amor é apenas um detalhe. E aí eu crio, então, essa alternativa para tentar fazer com que a CUFA fosse apenas que continuasse sendo uma ONG, mas que o Favela Road fosse a mantenedora da CUFA, e a gente não precisasse pedir recurso a nenhum lugar. Então, era uma holding social na medida em que eu já sabia que existiam empresas sociais, negócios sociais, que tinha como... E aí, mesmo assim, não é muito claro o que é um negócio social. Quer dizer, tem uma linha de pessoas que entende que negócio social você não pode receber lucro nenhum, tem que reinvestir 100% do lucro. Tem uma linha que diz que você pode ganhar dinheiro, você pode ter lucro desde que você reinvista uma parte. E tem outra linha que diz que você não precisa se preocupar com isso, você precisa apenas ganhar dinheiro e fazer o bem para as pessoas. Quando eu digo que a Road Social é porque não era uma empresa, é um negócio que nós temos hoje 22 empresas que fazem parte dessa Road, seja negócio de tecnologia, temos hoje 430 agências de viagem, que a favela vai voando, a gente tem hoje o Comunidade Door, que é uma empresa de outdoor dentro de favela. Então, a gente tem uma série de empresas hoje que fazem parte desse grupo de empresas. Portanto, na verdade, não foi uma decisão fazer uma hold, na verdade, foi uma consequência natural de todo o processo que a gente estava vivendo. Então, foi basicamente juntar parte do que a gente estava fazendo e
e depois startar um novo processo de novas empresas na medida em que a gente ganhava cada dia mais conhecimento, como hoje o Data Favela, que é uma empresa de pesquisa, e tantas outras empresas que a gente tem hoje nesse grupo, atendendo multinacionais, fazendo distribuição da Procter Gamble, que é a Favela Log, distribuindo Natura e tantas outras grandes marcas que a gente atende, seja banco, seja em várias áreas, porque todas essas pessoas, todas essas empresas, empreendedores querem entender um pouco daquele lugar, só que o nosso projeto não é apenas permitir que eles ganhem dinheiro na favela, mas é fazer com que a favela não apenas consuma, mas passam também a fazer gestão daquilo que consome. É isso que eu queria te perguntar, como é que é repercutido, né, o trabalho que vocês realizam nas próprias comunidades? Como é que há esse retorno para a comunidade? Explica para a gente como é que funciona, por exemplo, Favela Hold. Eu vou te dar um exemplo. Qual que é o nosso negócio? Favela Hold, por exemplo, nós temos mais de 400 agências de viagem. Nós temos uma parceria com a TAM, com a Gol e a Azul, via Flytour, que é a nossa sócia. Então, cada morador de favela que quer fazer parte disso, não faz um investimento sequer, nós montamos uma franquia para ele e ele tem 10% de cada passagem vendida. Ele não faz nenhum investimento, ele é formado, é qualificado e o negócio é dele. Então, ele é sócio. E a Hold ela é uma interveniente entre a relação entre este empreendedor ou empreendedora e o mercado. Então, a gente usa a nossa credibilidade, nosso conhecimento para poder fazer essa interface. O que significa dizer que a gente está preparando alguém para poder não apenas fazer um curso de viagens, mas ser um empreendedor de viagens. Então, para você ter uma ideia, a Rocinha consegue vender hoje R$220 mil por mês em passagem aérea e esse empreendedor da Rocinha ganha, por exemplo, R$22 mil por mês, que é alguém, certamente, que tinha uma expectativa de ganhar um salário mínimo. Mas a Rocinha é muito grande. Não, mas uma das favelas do Rio que tem menos, que tem o IDH mais baixo, que é Vigário Geral, vende R$57 mil de passagem aérea por mês hoje, o que significa dizer que essa liderança ganha R$5.700, que é quem ganha esse valor é classe média. O que significa dizer que esse é o nosso negócio. Então, a gente não é. Então, a Hold ela tem como objetivo principal fomentar a empregabilidade nesse território, fomentar o desenvolvimento nesse território e fazer com que essas pessoas também tenham acesso ao que eles não tinham. Porque no caso da passagem aérea, por exemplo, a gente sabe que quando 87% de quem mora em favela são pretos. São pessoas que só andam de ônibus ou preferem andar de ônibus porque existe mais do que, independentemente da quantidade de recursos que eu tenha disponível, existe uma barreira cultural, onde, apesar de eu conseguir poder comer em determinados lugares, eu imagino que não seja um lugar que foi criado para mim. Então, eu prefiro ir para Salvador de São Paulo de ônibus, é mais seguro culturalmente do que eu entrar num avião com a ideia de que vão me rejeitar. E aí, quando você vai olhar o valor de uma passagem aérea e de ônibus, e quando você vai olhar quantas vezes você vai ter que fazer a refeição e banho no caminho, e o tempo que você vai gastar nesse espaço, você percebe que se você vai de ônibus, é muito vantagem. Mas existe uma barreira cultural em que você sequer sabe o que é fazer um check-in e o medo do check-in faz diferença para muita gente. Então, a gente não tem como finalidade permitir que essas pessoas tenham acesso ao que elas não tinham, que elas tenham acessibilidade, sobretudo, possa ultrapassar algumas barreiras culturais, mas também que possa fazer com que elas ganhem dinheiro sem precisar pegar um ônibus 2 horas para ir trabalhar e 2 para poder estar voltando, que faz com que a gente consiga criar postos de trabalho dentro do teu espaço físico e o tempo de 4 horas, muitas vezes, que você teria que disponibilizar para um trem, para um ônibus, e tanto estresse, você pode estudar, você pode usar para alguma outra coisa, ou até para não fazer nada, inclusive. Bom, Celso, você também atua como um dos líderes da Frente Nacional Antirracista, né? Eu gostaria que você falasse que tipo de ações, né, o grupo vem realizando, desenvolvendo para combater, né, o racismo estrutural e institucional. Na verdade, eu sou apenas uma das pessoas que ajudo a construir, uma vez que o racismo está aí. A gente vive num país que as pessoas negam o racismo o tempo todo, mas, no entanto,
deixam de reconhecer a própria história, que você vive num país que há pouco tempo o racismo era política oficial de governo. Você vive num país que quando que no 13 de maio não é um dia para ser comemorado, as pessoas não foram libertadas, as pessoas elas não foram inseridas no processo de emancipação. Elas foram atiradas e voltaram para as senzalas em troca de um prato de comida, em um canto para dormir, uma vez que não deram para essas pessoas terra, não deram para essas pessoas indenização do tempo que elas ficaram, na verdade, em jaulas, e que é o que justifica e é o que explica, pelo menos, o fato de existir tantas favelas e tantos pretos nas favelas, porque você tem as duas sociedades. Aquelas que tiveram poucas oportunidades, porque são descendentes de escravos, e uma outra sociedade que pode até não ter sido escravos, mas também que pode até não terem sido senhores, mas também não foram escravos. Então, as oportunidades são diferentes porque existe a espinha dorsal, que é o sentimento. Então, a minha mãe ela me criou com a perspectiva de conseguir me transformar num borracheiro, num barbeiro na favela, nunca num médico, nunca num engenheiro físico, nunca pensando que meu filho pode estudar em Harvard. Quer dizer, aliás, essa universidade ela nem conhece. Então, mas os próprios brancos das favelas, eles têm perspectivas diferentes, porque quando um branco e um preto saem da favela, ambos sabem que um tem a cor da miséria e o outro tem a cor do poder, apesar de virem dos mesmos lugares. Então, eu acho que a bandeira do racismo estrutural é fazer com que as pessoas entendam que o racismo não é você xingar alguém de macaco, não é você agredir alguém ou matar alguém. Racismo é o simples fato de você agir, cumprimentar ou dar bom dia para alguém de maneira diferente apenas porque ela é uma pessoa preta, ou dar diferente apenas porque é uma pessoa não preta. Então, o racismo é apenas o fato e o ato de você tratar diferente alguém apenas pela cor da sua pele. E, obviamente, que cada país, cada lugar, o racismo ele vai se apresentar com particularidades. Mas, na prática, se você entende que eu sou diferente, ok, é normal. Agora, se você entende que eu sou menor apenas porque eu sou diferente, e nesse caso específico, em relação à cor, então isso é racismo e a gente precisa combater isso de várias maneiras, não apenas agredindo ou indo para a delegacia, mas existe uma questão que ela é cultural e que precisa ser combatida todos os dias, porque também não adianta você dizer, mas como muita gente diz, mas isso é uma questão de educação. Não, as pessoas educadas e muito bem educadas são racistas. As pessoas que são cultas elas também são racistas. Então, o racismo está dentro de um comportamento, de uma anomalia social que está aí. Muitas das vezes você pode discordar, por exemplo, sobre cotas nas universidades, com o discurso de que você não fez mal a ninguém e você não pode sofrer por conta disso, o que faz parte de uma outra história. Mas são as mesmas pessoas que entrariam na justiça contra o Estado, porque o Estado tomou a fazenda do teu pai e daqui a 4 gerações você ganha na justiça e você quer essa fazenda. Ou seja, não é porque foi num outro governo em que você não reconhece aquilo como patrimônio seu. O fato é que o racismo foi um momento da história em que o Estado oficialmente desequilibrou as relações de disputa, em transformando umas pessoas em escravas e as outras não. E os não pretos se beneficiaram disso. Então, quando o país avança, o Estado é quem tem que ter a obrigação de criar mecanismo de você reequilibrar essas forças, essas relações que o Estado interviu. Então, eu acho que é fundamental que a Frente Nacional Antirracista seja um movimento não para poder inverter as relações, não é um movimento de vingança, mas também não pode ser apenas um movimento que peça para os pretos poderem entrar nos elevadores sociais. Porque, na verdade, se nós somos maioria e o poder foi feito para a maioria, nós precisamos ter espaços reais dentro da sociedade e não temos que pedir nada para ninguém, mas temos que ser reconhecidos como aqueles que hoje produzem 40% de toda a economia nacional, mas que não têm acesso de maneira racional aos bens de consumo, porque não têm recurso, porque não têm a credibilidade social que a gente precisava ter.
Queria te perguntar como é que você vê a força do empreendedorismo social nesse processo, né, antirracista. Como é que você acha que o empreendedorismo nas comunidades, nas favelas, podem fortalecer, né, toda essa causa? Num país capitalista, na verdade, se você tem poder de consumo, se você tem dinheiro, você é percebido de uma forma diferente. Muitas das vezes, se você é preto e você tem dinheiro, você tem acesso a espaços que e você é muito mais tolerado, inclusive, embora você não deixe de ser preto, porque se você é preto e você mora num condomínio bacana, toda vez que mudar o porteiro novo vai sempre imaginar que você seja um lavador de carro que está vindo entregar o carro para o teu patrão. Então, isso vai continuar enquanto não tiverem um número muito expressivo de preto morando nos mesmos condomínios. Porque você sabe que quando dá 8 da manhã, tem um monte de preto chegando nos condomínios, quando dá 17, 18 horas, tem um monte de preto saindo dos condomínios, porque não são os moradores. Então, é esse olhar que as pessoas têm naquele território. Então, esse olhar ele vai, na verdade, se manifestando de várias maneiras e vai se consolidando. Então, só pode mudar esse olhar a partir do momento em que você mude a realidade. Então, o empreendedorismo, seja nas favelas, porque a maioria são pretos, ou o afroempreendedorismo, é simplesmente uma das formas mais é, é, sólidas de fazer com que os pretos não apenas peçam empregos ou sejam subempregados, mas faz com que eles também sejam empregadores e começam a serem vistos e percebidos como alguém que não está apenas na base da pirâmide, mas está, na verdade, ou no meio dessa pirâmide, ou está começando a ascender. E aí a gente deixa, enfim, de pedir cota na universidade, porque a gente passa a ter condição de pagar para os nossos filhos. A gente passa a ter condição de ter melhores condições de vida, e a gente passa, obviamente, ter filhos que passam a sonhar com a mobilidade social como uma coisa natural e não apenas como um acidente. Perfeito. Bom, qual o seu grande desafio como gestor do terceiro setor, Celso? O meu grande desafio é continuar tentando convencer as pessoas desses territórios que nós somos capazes de fazer coisas tão importantes quanto as coisas que a gente consegue admirar. Acho que eu tenho, por exemplo, posso dar um exemplo em que a mãe do MV Bill, que é um artista importante, que tem relevância, eu sou empresário do MV Bill, até há pouco tempo ela dizia: Celso, você precisa pedir para o meu filho parar de cantar esse tipo de música. Ele tem que ser igual, ele tem que ser igual aquele rapaz, aquele menino. Eu dizia: qual menino? Ela, aquele menino, qual menino, Cristina? O Gabriel Pescador. Então, veja, ela sequer sabia o nome da pessoa que ela queria que o filho dela copiasse. Mas ela sabia que ele era branco, que ele era claro, e, no entanto, eles fazem o mesmo tipo de música. Só que o palavrão na música do MV Bill, ela é vista de uma forma, e o palavrão na música de um cara branco é visto de uma outra forma. Então, na verdade, o olhar das pessoas em relação aos estratos sociais é que tem problemas. A agressão está na forma como você vê aquele tipo de gente. Então, eu acho que quanto mais a gente ascende, mais a gente avança, e está aí o meu maior desafio, é não avançar sozinho, é não ter uma empresa em que eu vou ficar milionário, mas é como é que eu transformo, assim como na favela vai voando, 400 pessoas que vão empregar outras pessoas e que elas são sócias desta operação, em que a gente passe a transformar em grande escala uma quantidade maior de empreendedores, transformando a vida dessas pessoas. E quando a gente consegue dar escala a tudo que a gente faz, a gente começa a fazer com que essas pessoas sonhem, não apenas através da possibilidade de serem um jogador de futebol, um pagodeiro, mas possam, na verdade, pensar em tantas outras possibilidades que o empreendedorismo, nas suas mais diversas áreas, te permite. Então, hoje, por exemplo, apesar de eu não ter feito universidade, não ter estudado, eu consigo hoje me comunicar com várias pessoas que não são da favela, apesar de eu conseguir falar o favelês e não falar o português preciso, mas ainda consigo hoje falar em Harvard, na MIT, na London School Economics, e consigo ainda dar palestra, por exemplo, na Colômbia, em Nova York. Então,
Nem todo mundo vai fazer isso, seja preto, seja branco. E também isso pode não ser importante para muita gente, mas, para mim, isso acaba sendo ações e atos simbólicos que permite fazer com que a gente perceba que nós podemos alcançar determinados espaços que não foram planejados para nós, mas que nós, enquanto pretos ou enquanto favelados, precisamos fazer um novo planejamento do nosso futuro. E esse é o meu projeto de vida. O que é que te motivou, né? O que é que te fez seguir esse lado de agente social? Na verdade, eu passei alguns momentos da minha vida e talvez não seja uma explicação precisa, mas se eu for imaginar aqui quais seriam as motivações mais racionais, eu passei alguns momentos da minha vida em que eu tive que fazer algumas sistematizações, como, por exemplo, o tempo que eu morei na rua, por exemplo, me fez sofrer muito. Quando eu vou para a favela, para as pessoas era um espaço físico, que é uma grande tragédia, espaço de depressão e tristeza para muitas pessoas. Para mim, a favela era um plus, era um upgrade. Quando eu começo a crescer e viro camelô, que para as pessoas é um lugar, é um trabalho sujo, para mim era o ápice da minha vida, ser camelô, para quem tinha comido lixo, para quem ficava vivendo de pedinte, apesar de ter corrido rapa e etc. Então, muitas fases da minha vida foram dolorosas e eu só descobria que eram dolorosas depois que eu mudava de fase. E aí eu começava a perceber que uma nova cortina se abria e eu percebia que eu tinha mais coisas para poder ver, e eu olhava para trás e começava a perceber o quanto eu tinha sofrido. Mais ou menos como alguém que é analfabeto e aprende a ler. E aí ele só percebe que o quanto é ruim ser analfabeto quando você deixa de ser. E aí você diz, olha, como é que eu era, o quanto eu teria perdido na vida se não tivesse, na verdade, descoberto. É tudo que eu estou descobrindo aqui agora. Então, essas fases que eu fui passando, eu fui assumindo alguns compromissos, sejam com pessoas, sejam com a minha história, ou seja com os meus desejos. E os meus desejos sempre foi a democratização da felicidade, e nunca ficar cantando a favela. Eu questionava os meus pares, em que eu dizia, a gente quer ficar cantando a tragédia ou a gente quer a democratização da felicidade? A gente quer ficar dizendo aqui, se orgulhando de morar na favela e de não ter nada aqui, ou a gente quer, na verdade, o fim da favela e que todo mundo, que a gente tenha um país em que tenha, na verdade, um déficit zero de habitação, um país com segurança, onde o tráfico e a milícia não tomem a tua casa e com um transporte digno em que você, apesar de morar um pouco mais longe do teu trabalho, tu chega em casa com uma certa paz. Então, eu sempre quis, na verdade, eu sempre me envergonhei da CUF existir. A cada hora que alguém fala da CUF, eu fico triste, eu não fico nem um pouco feliz. Quando a gente cria uma CUF em algum outro lugar, para mim é mais uma fagulha de tristeza, de tragédia. A CUFA não tem que crescer, ela tem que deixar de ter sentido. Mas, para isso, a gente precisa ter um país que seja mais igual, porque a gente vive num país, aliás, não é nem o país somente, mas quer dizer, o nosso maior discurso de felicidade, de prosperidade, de equilíbrio é um país, para poder ele ser um país justo, ele tem que ter crescimento econômico e distribuição de renda. Se você não distribui renda, você vai ter essa disparidade de oportunidades, você vai ter um país que não se desenvolve, porque o que não permite que o país se desenvolva é exatamente o racismo e a desigualdade social, porque na medida... Você imagina, por exemplo, se você tivesse os pretos, que são mais de 100 milhões de pessoas com acesso à saúde e à universidade. Você teria um país com muito mais pessoas qualificadas. Você não estaria tendo pessoas pretas pedindo cota nas universidades. Você teria mais físico nuclear, enfim, você teria mais médicos e etc. Como você só tem uma pequena parte com acesso real à universidade, sobretudo com acesso às possibilidades pós-formatura, você tem aí uma elite que tem acesso a algumas poucas coisas, e todo o restante, na verdade, achatado nas impossibilidades, o que faz o país não se desenvolver.
você não tem tantas pessoas desenvolvidas pessoalmente a ponto de você ter um país efetivamente desenvolvido, o que faz com que deixe claro para nós que a desigualdade ela atrasa o nosso desenvolvimento. Então, o que me fez e me faz hoje um envolvimento é basicamente o desejo de ver as pessoas não apenas serem massacradas pelas circunstâncias, mas criar circunstâncias que evitem o massacre. E eu acredito que a, a única possibilidade da gente sair do estágio que a gente está vivendo não é os brancos e nem os asfaltistas ajudarem os pretos ou ajudarem os favelados. Eu só acredito numa possibilidade de você ter uma revolução social efetiva, que é a partir do momento em que esses que sofrem as consequências dessas diferenças protagonizem essa mudança. Na própria pandemia, e a gente viabilizou no ano passado 174 milhões de reais em cestas básicas. Eu, como fui morador de rua, eu sei o quanto uma cesta básica te humilha. Se você quer humilhar alguém, você dá comida para ela. E não dá para fazer uma tese de mestrado agora para poder descobrir, falar sobre isso. Está numa ação humanitária, você leva comida e mata a fome das pessoas. Mas a manutenção disso é uma tragédia. Você dá comida e alimento para as pessoas, isso representa uma tragédia. Isso é ruim para a alma daquelas pessoas. As pessoas precisam de trabalho, precisam de renda, precisam produzir. E as mesmas empresas que hoje ajudam com bilhões, elas poderiam ter, inclusive dado condições melhores para essas pessoas. O Estado que hoje fica pondo dinheiro para essas pessoas como auxílio emergencial poderia pegar esse mesmo recurso antes, ou alguns outros recursos, e não ter negligenciado tanto esses territórios, porque essas pessoas não conseguem se tratar por conta dessa desigualdade. E aí a gente fala hoje de home office, a gente fala hoje, por exemplo, de isolamento social, quando não tem nenhuma novidade para nós. As pessoas que moram em favela, elas sempre foram isoladas socialmente. Não tem nenhuma novidade nisso. A única diferença é que elas sempre aceitaram esse apartheid, elas sempre aceitaram serem represadas porque sempre acreditaram no futuro. E hoje o grande problema é que a maior crise que a gente pode viver não é a crise da pandemia, mas é a crise de perspectiva. Quando essas pessoas perceberem e se perceberem que não existe mais nenhuma perspectiva, ninguém vai ficar em casa esperando a morte chegar. Vai ter uma convulsão social. Isso eu descarto porque eu acho que a pior fase a gente já passou. Mas se houvesse uma convulsão social de 4 meses para trás, de 3 meses para trás, seria a coisa mais normal do mundo, porque você tem aí milhões de pessoas desempregadas há mais de um ano, sem perspectiva nenhuma, e se o Estado não viabiliza, se os estratos mais abastados da sociedade, como empresa, não viabilizam essa boia de salvação nesse mar turbulento, as pessoas não teriam nenhuma outra alternativa senão invadir posto de gasolina, senão invadir supermercado, transformando o país numa grande zona. E ninguém podia dizer que essas pessoas são bagunceiras, porque é uma questão de sobrevivência, é instinto de sobrevivência. E em grande rede, não é um grupinho de baderneiro. E até aí, a favela foi responsável. Não houve um único caso de as pessoas irem para a rua propor sequer ou promover nenhum tipo de baderna. As favelas do país inteiro continuaram respeitando, sabendo que se porventura houvesse uma grande anomalia social, elas perderiam novamente, porque elas morreriam primeiro, porque elas não tinham nas suas residências nenhum quilo de arroz para evitar as suas mortes na semana seguinte. Então, eu acho que o meu projeto de vida ele é coletivo. E se eu tivesse que me aposentar, eu poderia me aposentar agora, porque hoje eu tenho condição de fazer isso. Hoje eu tenho filho que foi estudar fora do país, o outro é engenheiro da PUC, e etc. Só que o meu projeto não é familiar. Eu tenho um compromisso de possibilitar um número de outras pessoas. O legado é como é que outras pessoas têm acesso ao que eu tive. E, obviamente, as pessoas com as quais hoje eu lido, elas têm uma perspectiva não necessariamente maior do que a minha, porque o quadro social não permite tantos sonhos de Silvio Santos,
e você é um camelô e vira dono do SBT, mas, ao mesmo tempo, elas também têm possibilidade de terem mais sucesso que eu, em alguma medida, uma vez que poucas dessas pessoas com as quais eu lido hoje tiveram o passado que eu tive. Bom, Celso, como é que você orienta, ou então que dicas você dá para aquele gestor, para aquela pessoa que já trabalha no terceiro setor, mas que quer fomentar a economia nas comunidades? Como é que você orienta essa pessoa, por exemplo, que está nos assistindo e sentiu vontade de fazer parte dessa corrente, acha que é uma causa muito válida, reconhece a importância desse mercado, por que não dizer, né? Que dicas você daria para esse profissional? Eu não sei, porque eu nem sei se eu sou muito bom em dica, mas uma coisa que eu sempre procurei fazer é ser um super especialista naquilo que eu me proponho a fazer. Então, normalmente, eu sou um cara que não conheço de nada. E quando eu vou, então, entender e resolvo fazer algum tipo de ação, seja ela qual for, eu tento ser um especialista naquilo, me aprofundo naquilo e quero ser o melhor naquilo. Normalmente não consigo ser o melhor naquilo, mas normalmente consigo conseguir entender o suficiente para poder manter aquilo de pé. Então, acho que o que o empreendedor precisa fazer, seja na favela ou não, mas sobretudo na favela, são duas coisas: conhecer bem o seu negócio e conhecer bem a favela. Porque existem muitas pessoas que vivem nas favelas, mas sequer conhecem, na verdade, a sua dinâmica e a sua lógica, ou não percebe o quanto a favela é diferente. E talvez a coisa mais importante que a gente precisa ter é entender os códigos das favelas, sobretudo porque o favelado ele não quer ser mais catequizado por ninguém, ele quer a melhor versão de si mesmo. E se a gente não puder entender esses códigos, a gente, na verdade, vai estar falando com alguém que não vai estar conectado com a tua mensagem, e você vai estar sempre achando que elas não entenderam, porque elas não compreenderam, porque elas não alcançaram a sua mensagem tão bem harmoniosa e tão bem elaborada. Mas, na verdade, é você que não conseguiu entender e captar o tipo de mensagem que aquelas pessoas preferem. É que, normalmente, as empresas, ou mesmo os empresários da base da pirâmide, entendem que aquelas pessoas não têm um poder e um grau de exigência apurado. E isso está mudando a cada dia de uma forma muito veloz por conta da globalização e por conta, hoje, da quantidade de informação que tem disponível. Bom, Celso, eu quero te agradecer por você ter aceitado, né, bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigada. A gente sabe que estamos passando por um dos momentos mais difíceis do Brasil. Essa pandemia, né, tem revelado o quanto que o Brasil é desigual, quantas pessoas estão, né, morrendo de fome, literalmente. E falar com você que tem promovido, junto com a CUFA e com outras entidades, a melhoria desse momento para tantas pessoas é um prazer, uma honra. Muito obrigada de verdade. Eu que te agradeço o convite. Espero que as pessoas que concordem com essas ideias promovam essas ideias e espero que as pessoas que nunca pensaram sobre esse olhar reflitam também. E eu quero agradecer a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, claro, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu, como administrador hospitalar ainda, né, eu tenho uma formação específica, administrador hospitalar, né, eu defendo isso, sim, que eu acho que sim, isso é muito importante e faz muita diferença, porque isso mudou muito, mas no passado tinha muito que era o médico que na hora no intervalo entre atendimento de paciente e outro, ele queria fazer a administração, fazer a gestão do hospital, ou da clínica. Não, isso não funciona.